Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Estamos aqui hoje para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós te rogamos, ó Deus, que através do teu Espírito Santo estenda sobre nós o seu manto de proteção, abençoando este estudo e abrindo mentes e corações, a fim de que possamos receber da tua palavra e possamos conhecer qual seja a sua boa, agradável, perfeita e soberana vontade para nossas vidas. Nós te rogamos sempre em nome de Jesus. Amém. Maravilha. É isso. Espero que você esteja bem, você, sua família, sua casa, enfim. Vou compartilhar a tela e a gente começa com o nosso estudo. Aí, ó. Justificados pela fé. No estudo anterior, nós falamos sobre Gálatas 3:10. Está aí na tela. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo cita a própria lei. Nós concluímos no estudo que a lei não foi abolida, pelas palavras do próprio Cristo. E também concluímos que a maldição da lei a que Paulo se refere não é a própria lei, mas a ausência dela. Ou seja, a maldição da lei é não cumprir os mandamentos. É isso que está ali. O que nós concluímos no estudo anterior. Neste estudo, nós vamos falar sobre o versículo seguinte, Gálatas 3:11, em que Paulo continua, conectando, né? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Com base nesse versículo, eu separei 3 pontos que nós precisamos identificar para poder compreender bem o que Paulo está dizendo em Gálatas 3:11. Primeiro ponto, diante de Deus. Quando Paulo fala que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, no versículo, ele está se referindo ao momento em que nós estaremos diante de Deus. E em que momento isso vai acontecer? No juízo final, no julgamento final de toda a humanidade. Naquele momento estaremos diante do justo juiz. E o justo juiz já definiu quais serão os critérios de julgamento. E os critérios de julgamento não serão, não estão, vamos dizer assim, não estão na lei propriamente dita. Né? Porém, diante de Deus, nós seremos julgados. Diante do justo juiz, nós seremos julgados. Cristo, quando veio, ele deixou bem claro que quando ele voltar em glória, ele virá para julgar e ele dará a cada um segundo as suas obras. Basta ler Mateus capítulo 16, versículo 27, Mateus capítulo 25. Cristo deixa bem claro sobre essas questões lá, e os critérios estão definidos. O próprio juiz já disse como ele nos julgará. Amém? Então, quando Paulo fala que em Gálatas 3:11 sobre estarmos diante de Deus, ele se refere ao juízo final. O segundo ponto que precisamos compreender é aqui, ó, a justificação. No versículo, Paulo fala que pela lei ninguém será justificado. O que é certo? Diante do justo juiz, diante do juiz, no julgamento final, não é a lei que vai dizer que seremos ou não justificados. Porque o Cristo já definiu que vai olhar para nós segundo as nossas obras. Ele vai dar a cada um segundo as nossas obras. Em Mateus 25, ele fala que vai separar os justos dos demais. E ali são as obras que estão em primeiro lugar. Portanto, não é a lei que justifica, mas a prática da lei, através da obediência aos mandamentos, através da realização das obras com base na lei. Não é ela em si, ela é um arcabouço de instruções que Deus nos entregou para que pudéssemos reconhecer e identificar o caminho para a vida eterna. Palavras do Cristo,
Nós já vimos isso em outros estudos no canal. Então, o que nós podemos dizer, não é a lei que justifica, mas a prática. Nós é que temos que praticar a lei, praticar os mandamentos definidos na lei, entendendo lei como a instrução de Deus para as nossas vidas. Se você ler Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, e a primeira carta de João, capítulo 3, de 10 a 18, esses dois trechos são muito importantes para você compreender o que nós estamos falando. É a prática da lei, é a prática dos mandamentos previstos na lei que nos justificará diante de Deus, diante do justo juiz no julgamento final. Amém? O terceiro ponto que nós separamos para poder compreender o versículo é a fé. Paulo fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? É uma explicação que ele traz aí, ó. Porque o justo viverá pela fé. É uma explicação. Por que ninguém será justificado pela lei? Porque o justo viverá pela fé. Aí nós temos que compreender o seguinte: o justo é aquele que foi justificado, que será justificado, melhor. Viverá é uma expressão que o Paulo usa e que o Cristo também usa em algumas passagens do Evangelho, referindo-se à vida eterna. O justo viverá eternamente, e como é que ele conseguirá o acesso à vida eterna? Como é que ele vai garantir o acesso à vida eterna? Pela fé. Então, essa palavra fé, ela é fundamental aqui. Por quê? Porque o justo, como que nós definiremos esse justo diante da justiça de Deus? Pela fé. Essa característica fé é do justo. Então nós precisamos compreender como que é que o justo será justificado pela fé. A questão é muito simples. Paulo cita nesta passagem e também em Romanos 1:17 e Hebreus 10:38, que essa mesma passagem nessas duas outras citações. O justo viverá pela sua fé. E ele está citando em todas as ocasiões Abacuque 2:4, o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó: eis que a sua alma não está orgulhosa. Perdão? Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Olha que coisa. É isso que ele fala. Esse versículo especificamente nós não vamos estudar porque ele trata aqui no começo de Nabucodonosor, mas ele termina falando que o justo pela sua fé viverá. Muito importante isso. Logo, ele está citando o Antigo Testamento no livro do profeta Abacuque no sentido que essa palavra tem, a palavra fé. A palavra fé no hebraico é emuná. E ela é traduzida em outras passagens do Antigo Testamento de maneira diferente. Somente Abacuque 2:4, no português, é que ela é traduzida como fé. Porém, em outras passagens, ela tem traduções diferentes. E todas elas podem designar ou podem se referir ou se vincular de alguma maneira ao contexto da palavra, da própria palavra fé. Porque fé no Antigo Testamento não é simplesmente crer ou acreditar, ultrapassa esse âmbito. Fé pode se referir à fidelidade, à lealdade, emuná, né? Confiança, verdade. Todas essas palavras, inclusive ali estabilidade e firmeza, todas elas referem-se à essência da palavra emuná, que pode ser qualquer uma dessas traduções, inclusive fé. Portanto, a palavra que foi traduzida por fé demonstra mais fidelidade, lealdade, demonstra estabilidade e firmeza. Porém, quando ele fala que o justo viverá pela sua fé, ele não está querendo dizer que o justo viverá pela sua crença, ou por aquilo que ele crê, ou simplesmente pelo fato de acreditar. Não, o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela sua lealdade, pela firmeza. Mas no quê? Fidelidade a quê? Fidelidade, lealdade, firmeza, com que ele cumprir os mandamentos da lei. Porque não é a lei que justifica,
mas a fidelidade com que nós cumprimos os mandamentos da lei. Falamos que é a prática, né? É a prática da lei. A fidelidade com que nós cumprirmos os mandamentos da lei é que vai fazer com que nós teremos acesso à justificação. E por que falamos assim? Gente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, no livro de Daniel, o Novo Testamento todo em grego. Porém, por mais que ele estivesse escrito em grego, a referência que Paulo traz é do Antigo Testamento que está em hebraico. Então, o sentido original é esse. É bom lembrar que todos os escritores do Novo Testamento, melhor dizendo, é, eles podiam falar em hebraico, podiam falar aramaico, podiam falar grego e talvez até o latim. Paulo, por exemplo, que tinha cidadania romana. Mas todos eles, presta atenção, todos eles pensavam, raciocinavam e viviam como judeus. Logo, quando se fala de fé ou quando se fala de emuná, que é o original em hebraico, esses todos sentidos, esses significados são carregados juntos. Não tem como falar de fé somente no sentido de crer ou de acreditar. Amém? É nesse sentido que nós precisamos compreender que o justo viverá pela sua fé, ou seja, o justo atingirá a vida eterna pela firmeza, pela fidelidade com que ele cumprir os mandamentos da lei. Não é a lei que justifica, mas a prática dela. Amém? Os critérios já foram definidos pelo Cristo. Por isso, a título de conclusão, como eu falei, a título de conclusão, nós não seremos justificados pela lei. A lei não foi feita para justificar, mas a prática dos mandamentos dela, os mandamentos que a lei traz como instrução, sim, nós precisamos praticá-los. E é essa prática que nos conduzirá à justificação. Diante de Deus, seremos justificados pelas ações, pelas nossas obras, pela obediência com que nós cumprimos os mandamentos dele, de Deus, diante dele, logo no juízo final. E também podemos dizer que seremos justificados ou viveremos eternamente, nós garantiremos a entrada no reino pela fidelidade e pela firmeza com que nós cumprirmos os mandamentos da lei de Deus. É nesse sentido que precisamos compreender a palavra fé. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é ser fiel, é ser firme no propósito de cumprir os mandamentos. Cristo deixou bem claro: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E nós precisamos ser fiéis e firmes no cumprimento dos mandamentos que ele nos deixou. É esse aí o sentido que nós temos para sermos justificados pela fé. É nesse sentido que precisamos compreender o conteúdo, né, do que Paulo vem dizer em Gálatas 3:11. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a sua semana ricamente e que você possa, nos seus estudos, também compreender ali o sentido, o significado verdadeiro das palavras, para que você possa viver segundo a vontade do Eterno em suas vidas. Amém? É isso. Ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.